Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Em 1912, Alice Beetham tinha 18 anos e morava com seus pais na rua Billing, número 24, na cidade de Blackburn, no condado de Lancashire, na Inglaterra. Na época, o país ainda tinha divisões sociais bem definidas. Famílias ricas viviam confortavelmente, geralmente com empregados, enquanto os menos favorecidos trabalhavam longas horas em fábricas, tecelagens e minas, vivendo em condições mais precárias. Mas as coisas estavam começando a mudar. Disputas trabalhistas eram comuns e a campanha pelo direito de voto das mulheres ganhava força, enquanto ferrovias, os primeiros automóveis e novas tecnologias se tornavam mais comuns. Apesar do cotidiano ainda lembrar a era vitoriana, mudanças graduais já alteravam o modo de viver e trabalhar. Essas condições eram típicas em Blackburn, onde um grande número de pessoas era empregado na tecelagem, trabalhando longas horas nos teares em ambientes barulhentos que se tornaram uma parte normal da vida para muitos dos moradores da cidade. Alice trabalhava em uma dessas fábricas chamada Jubilee Mill, e enquanto trabalhava lá, conheceu Arthur Burkitt. Ele tinha 22 anos e morava em uma casa na rua Raleigh, número 54, com sua mãe viúva, sua avó, seu irmão mais novo George e sua irmã mais nova Elsie. Ele era um jovem quieto e bem visto pelos colegas de trabalho. Arthur ficou imediatamente atraído por Alice, mas não era incomum que jovens tentassem se aproximar dela. Ela já era bem conhecida na fábrica e sua aparência chamava muita atenção. Com o tempo, os dois começaram a sair juntos e logo passaram a ser vistos como namorados, algo que era comentado entre os colegas de trabalho. No sábado, 11 de maio, Alice e Arthur foram ao Picture Palace com uma colega de trabalho chamada Dona Lily Wagg e seu marido Walter. No entanto, na segunda-feira, ao voltar ao trabalho, Alice disse a Dona Wagg que não gostava mais de Arthur, decidiu não sair mais com ele e terminar o relacionamento. Quando Alice viu Arthur novamente, ela disse que não queria continuar a vê-lo. Essa decisão foi um golpe emocional muito forte para Arthur. Seus sentimentos por Alice eram intensos, até avassaladores, e a rejeição dela o afetou profundamente. Em vez de aceitar o que ouviu, ele continuou a se aproximar dela na fábrica, esperando por ela nas refeições e ao fim do dia para chamar sua atenção. Ele fez repetidas tentativas de convencê-la a mudar de ideia e continuar saindo com ele. Na quarta-feira, 15 de maio, Alice não aguentou mais a insistência dele, então sua mãe passou a levar as refeições direto à fábrica, evitando que ela fosse ao refeitório e Arthur se aproximasse novamente. Também era difícil no final do dia, mas Alice fazia questão de evitá-lo. Na quinta-feira, 16 de maio, Arthur tentou novamente se reconciliar com ela, mas mais uma vez seus esforços foram em vão. Isso o deixou desanimado e angustiado. No dia seguinte, ele contou a Dona Wagg que Alice havia terminado com ele. Dona Wagg tentou consolá-lo. Ela lembrou a ele que havia muitas outras moças por aí. No entanto, Arthur continuou bastante sério e um tanto agitado. Ele disse a Dona Wagg que cortaria a cabeça de Alice. Ela achou estranho esse comentário, principalmente vindo de um jovem normalmente quieto e educado. No dia seguinte, sábado, dia 18, Arthur falou novamente com Dona Wagg no moinho. Ele pediu que ela avisasse Alice para não ligar para o que ele disse antes e pediu a Dona Wagg que dissesse a ela para esquecer suas palavras. Ele explicou que, após refletir, achava melhor terminar o relacionamento. Ele disse que esperava que o próximo homem com quem Alice se envolvesse a tratasse bem. Por algum motivo, após tudo isso, ele pediu à Sra. Wagg que marcasse um encontro com Alice naquela noite. Após o trabalho, Dona Wagg foi para casa com Alice e repetiu o que Arthur lhe dissera. Nada resultou da tentativa dele de reconciliação. Alice disse à Sra. Wagg que não aceitaria encontrá-lo e ela respondeu que era decisão dela, pois só estava transmitindo a mensagem. No domingo, 19 de maio, Alice visitou novamente a Sra. Wagg em sua casa e as duas jovens tomaram chá juntas. Enquanto conversavam, Arthur permaneceu em sua própria casa, não estando de muito bom humor. Embora tenha dito antes que terminar era o melhor, ele parecia deprimido e, especialmente neste domingo, estava muito desanimado. Na manhã de segunda-feira, 20 de maio, Alice e Arthur foram trabalhar na Jubilee Mill, como de costume. Eles se cruzaram por volta das 7 horas, mas não trocaram nenhuma palavra. A hora do café da manhã passou e depois o trabalho continuou normalmente.
Por volta das 8h45, Alice deixou os teares e foi ao setor da trama, levando sua lata, um pequeno recipiente para fios. Estranhamente, Arthur a seguiu logo depois, aparentemente com o pretexto de buscar a trama ele mesmo, e ele também carregava sua lata. Dentro do armazém, após as portas se fecharem, Arthur tentou falar com Alice de novo. No entanto, ela não respondeu e continuou andando em direção à porta, segurando sua lata de linha. Nesse momento, Arthur veio por trás dela, agarrou-a com o braço esquerdo e com a mão direita sacou uma navalha e cortou a garganta da jovem indefesa. Os trabalhadores na sala de tecelagem viram Arthur segurar Alice, mas inicialmente acharam que ele só tentava beijá-la. Porém, logo a confusão e depois o horror tomaram conta ao verem as mãos dela cobertas de sangue. Alguns trabalhadores correram para impedir Arthur, que agora tentava cortar a própria garganta com a navalha. Quando James Slater perguntou por que fez aquilo, Arthur respondeu: "Ela me largou." James Slater então respondeu: "Mas não há necessidade de fazer uma coisa dessas", ao que Arthur respondeu: "Você não vai me ver vivo novamente." Logo chegaram assistentes médicos e o Dr. Bannister examinou o corpo de Alice, constatando que sua morte foi praticamente instantânea. A navalha ensanguentada foi achada perto do corpo. O médico enfaixou os ferimentos de Arthur Burkett, que foi levado de ambulância para a enfermaria. Apesar de ter sido aconselhado a não falar, ele continuou conversando. Ele disse ao policial Bellis: "Eu estive fora de mim por 2 dias. Eu fiquei louco. Eu não sabia o que estava fazendo." Ele também disse que havia ficado andando até depois da meia-noite no domingo, incapaz de se acalmar, e no dia seguinte ele comprou uma navalha na loja do Sr. William McCabe. Ao ver Alice indo para a sala UF naquela manhã, ele a seguiu e pediu novamente que fizessem as pazes. Emocionado, ele contou que Alice recusou, então a segurou, e depois disso, disse não se lembrar do que ocorreu. O policial Bellis não disse nada e antes de continuar, Arthur hesitou, mas então disse que não tinha intenção de machucar Alice, ele só pretendia se machucar. Durante o tratamento dos ferimentos, ele repetidamente demonstrou pesar pelo ocorrido. Ele falou de maneira contida e perturbada e às vezes parecia sobrecarregado pela realidade do que havia acontecido. Sua mãe, a quem ele era profundamente apegado, foi autorizada a visitá-lo naquela tarde. Durante um encontro muito emocionante, ele disse a ela que não pôde evitar. Ele então a abraçou e começou a chorar. No dia seguinte, terça-feira, 21 de maio, o inquérito sobre a morte de Alice Beetham foi oficialmente aberto. No entanto, os procedimentos foram breves, pois o inquérito foi adiado para sexta-feira, 31 de maio, a fim de dar tempo para Arthur Burkett se recuperar suficientemente de seus ferimentos para que pudesse comparecer. Durante aquela semana, muitas pessoas foram até a casa de Alice na rua Billing, onde seu corpo estava. Vizinhos, amigos e até mesmo aqueles que só a conheciam de vista foram até a casa, alguns para prestar suas homenagens, outros movidos por uma curiosidade mórbida, ansiosos para ver a jovem falecida. Alice foi enterrada em 25 de maio e naquela manhã uma multidão se reuniu em frente à sua casa, enchendo as ruas e esperando em silêncio o caixão sair. Havia várias homenagens florais, inclusive uma enviada pelos donos da fábrica Jubilee, onde ocorreu o trágico evento. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo, com multidões por todo o trajeto de cerca de 3 quilômetros da casa ao cemitério. Em algumas ruas principais, o tráfego foi interrompido durante o cortejo. A mãe da garota, tomada pela dor, desmaiou depois de entrar na carruagem. Ela se recuperou e, apesar dos conselhos de amigos e familiares, insistiu em continuar até o cemitério. Os irmãos da garota ficaram muito abalados e despertaram muita compaixão. 10 jovens que trabalharam com Alice na fábrica foram à frente do carro funerário. As cortinas foram fechadas nas casas ao longo de todo o trajeto durante o dia, e as cortinas da casa na rua Riley, onde o jovem Arthur Burkett morava, também foram fechadas dessa forma. Na entrada do cemitério, uma grande multidão se reuniu, e quando o carro funerário passou pelos portões, uma mulher da multidão desmaiou. Em seguida, houve um enterro privado e Alice Beetham foi sepultada. O inquérito foi retomado no dia 31 de maio e durou aproximadamente 2h30. Evidências sobre os fatos na fábrica e as circunstâncias da morte de Alice foram detalhadamente apresentadas ao júri. Ao final do processo, concluiu-se que Alice Beetham foi assassinada por Arthur Burkett, que deveria ser formalmente encaminhado a julgamento.
Na terça, 4 de junho, ele voltou à audiência do magistrado, que durou mais 2 horas. Novas evidências foram apresentadas, em geral reforçando o que já havia sido estabelecido no inquérito. Ao encerrar a audiência, Arthur Burkett foi encaminhado para julgamento no Tribunal de Assises de Manchester. O julgamento iniciou em 5 de julho, sexta-feira, diante do juiz Bucknell. Arthur Burkett foi representado pelos senhores Harry Blackhouse e Lyndon Raleigh, a acusação pelos senhores Prine, Hayward e Kennedy. Quando perguntado como se declarava, Arthur respondeu que não se declarava culpado. Ele estava elegante no banco dos réus, de terno azul marinho e gravata preta, mas era evidente sua tristeza. A defesa alegou que o assassinato não foi premeditado, apesar do que os eventos sugeriam. Eles alegaram que Arthur havia comprado uma navalha com a intenção de tirar a própria vida e não a de Alice, e argumentaram ainda que, em um acesso súbito e avassalador de frenesi, que temporariamente o privou de seus sentidos, ele matou a garota antes de tentar se matar. As testemunhas incluíram Sra. Lily Wagg e seu marido Walter, funcionários da fábrica Jubilee, e o pai de Alice, Sr. Edward Betham. Quando questionado, o Sr. Betham foi perguntado se alguma vez havia instruído sua filha a parar de ver Arthur. Ele disse que não havia dado nenhuma ordem desse tipo a ela e afirmou que não havia interferido diretamente no assunto. No entanto, ele explicou que havia conversado com sua esposa sobre o assunto, dizendo a ela que sentia que sua filha ainda era muito jovem para namorar e que tinha algumas reservas em relação à situação. A defesa afirmou que, embora Arthur possa ter cometido um crime ao se preparar para tirar a própria vida, isso não indicava a intenção de matar Alice. Eles pediram ao júri que aceitasse sua declaração de que ele estava em um estado de perturbação mental e que desse um veredicto que resultasse em pena de prisão em vez de morte. A promotoria, no entanto, insistiu que Arthur sabia exatamente o que estava fazendo. Ele comprou a navalha de manhã e disse à Sra. Wagg que cortaria a cabeça de Alice. Em seu resumo, o Sr. Juiz Bucknell revisou as provas e destacou que não houve provocação por parte da garota. Ele disse ao júri que deveriam pensar bem antes de justificar o uso de uma arma mortal contra uma jovem que apenas recusou continuar um relacionamento amoroso. O juiz questionou onde estavam as provas da alegação de que Arthur estava em estado de insanidade mental na época. Ele lembrou ao júri que o veredito deve ser baseado em evidências, não em especulações ou na ausência de provas. Ele também enfatizou que era responsabilidade da promotoria provar a culpa do réu e não dever do acusado provar sua inocência. O júri se retirou, mas ficou ausente por apenas 15 minutos. Eles então retornaram com o veredito de culpa. Quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer antes da sentença ser proferida, Arthur ficou tão emocionado que não conseguiu falar. O juiz então colocou o barrete preto e, com o capelão da prisão ao seu lado, proferiu a sentença. Ele disse que só esse veredicto era justo e que, pelo crime terrível, Arthur Burkett perdeu o direito à vida. Ele o exortou a fazer as pazes com Deus. Dias depois, uma petição foi enviada ao secretário do Interior Reginald McKenna para tentar comutar a sentença de morte de Arthur Burkett. A petição descrevia Arthur como um tecelão de algodão de 22 anos que morava com sua mãe, avó, seu irmão mais novo George e sua irmã mais nova Elsie, e era conhecido por sua boa índole, honestidade e carinho pelos outros. Amigos e conhecidos ficaram chocados com a possibilidade de ele ter cometido tal ato, e todos os que o conheciam o descreviam como alguém de bom coração, sem malícia. A petição ainda afirmava que ele era profundamente apegado a Alice Betham e que o ato ocorreu durante um momento de intensa tensão emocional, quando a angústia e a decepção superaram seu autocontrole. Foi escrito que ele não estava totalmente consciente de suas ações no momento e pediu que, à luz de seu bom caráter e das circunstâncias que envolveram seu crime, a pena máxima não fosse executada. Na segunda-feira, 15 de julho, mais de 50 mil pessoas já haviam assinado a petição, incluindo a Sra. Betham, mãe da garota falecida. Porém, o secretário do Interior recusou a comutação e a execução foi marcada para terça-feira, 23 de julho. Ao saber que não haveria suspensão da execução, Arthur escreveu várias cartas. Numa delas, ele afirmou que, se tivesse recebido prisão perpétua, teria perdido a razão e assegurou a amigos e familiares que enfrentaria o fim com coragem. Quando o dia chegou, cerca de 400 a 500 pessoas se reuniram do lado de fora da prisão às 8 horas. Muitas mulheres e meninas estavam em intervalo das fábricas próximas onde trabalhavam. Elas ficaram onde podiam ver o relógio da prisão, mas sem saber que ele havia parado.
Então, até o sino da prisão tocar, elas não tinham certeza se a execução realmente havia acontecido. Logo depois, avisos oficiais foram afixados nos portões da prisão, confirmando o enforcamento de Arthur Burkett. Ao avançarem para ler os avisos, muitos trabalhadores choraram e alguns ficaram visivelmente angustiados. Mesmo após o anúncio, pequenos grupos permaneceram, ainda lendo os avisos e conversando entre si, alguns aparentemente sem acreditar. Apesar de muita discussão sobre o crime nas semanas e meses seguintes, ele gradualmente saiu da atenção pública. E com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, as preocupações das pessoas mudaram, deixando Alice Beetham, de 18 anos, e Arthur Burkett, de 22 anos, em grande parte esquecidos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.